ruas cheias de buracos, prédios deteriorados, filas intermináveis por alimentos e salários que mal cobrem as necessidades básicas. Essa é a Cuba real, bem diferente das imagens de cartões postais com carros antigos e música animada que muitos conhecem. Hoje, trazemos um olhar sobre a realidade da ilha, mostrando que, mesmo décadas após a Revolução, a população ainda enfrenta desafios marcados pela pobreza, escassez e improviso. E um detalhe importante: o embargo americano não é a única explicação para essa situação. Primeira, localização e geografia. Situada no coração do Caribe, Cuba é a maior ilha do arquipélago das Antilhas e a mais populosa da região, com cerca de 110 mil quilômetros quadrados. Seu formato lembra um crocodilo estendido entre o Golfo do México, o Mar do Caribe e o Oceano Atlântico, razão pela qual muitos cubanos a chamam carinhosamente de El Caimán. O país possui mais de 5 mil quilômetros de litoral, repleto de praias de areia branca, enseadas protegidas e recifes de corais. No interior, a paisagem varia entre as montanhas da Sierra Maestra e vastas plantações de tabaco e açúcar, símbolos da economia local. O clima é dividido entre a estação seca, novembro a abril, e a chuvosa, maio a outubro. Mas o sol brilha quase o ano todo, contribuindo para o turismo. Havana, a capital, merece destaque. Suas ruas históricas, repletas de casarões coloniais e carros da década de 1950, fazem da cidade um verdadeiro museu a céu aberto. Seu centro histórico, reconhecido pela Unesco como Patrimônio Mundial, encanta turistas, mas por trás dessa beleza existem desafios significativos. Segundo a história, para entender as contradições de Cuba, é preciso conhecer sua história. Colonizada pelos espanhóis no final do século XV, a ilha recebeu milhares de africanos escravizados, que influenciaram sua cultura e população. Cuba permaneceu sob domínio espanhol até o final do século XIX, quando conquistou sua independência. No entanto, os Estados Unidos passaram a exercer grande influência sobre a economia e a política cubana. Em 1959, a Revolução Cubana liderada por Fidel Castro mudou radicalmente o cenário, estabelecendo um governo socialista e rompendo relações com os Estados Unidos. Isso resultou no embargo econômico, que perdura até hoje. Inicialmente, a União Soviética apoiou financeiramente a ilha, especialmente em setores como saúde e educação. Contudo, com o colapso soviético nos anos de 1990, Cuba enfrentou uma grave crise econômica, conhecida como Período Especial. Atualmente, o país é governado por Miguel Díaz-Canel, sucessor de Raúl Castro. Apesar de algumas mudanças econômicas, o governo continua a exercer forte controle sobre a economia e a vida dos cidadãos. Terceira, economia e embargo. O embargo imposto pelos Estados Unidos em 1962 restringe o comércio direto com a ilha e é frequentemente citado como o principal motivo para os problemas econômicos de Cuba. No entanto, a realidade é mais complexa. Cuba mantém relações comerciais com países como Alemanha, Japão, México, Brasil, Canadá e China, além de conseguir acessar produtos americanos por intermediários. Um dos principais entraves para a economia cubana está dentro do próprio país. O governo controla quase todos os setores produtivos, dificultando a modernização, o empreendedorismo e a atração de investimentos. Sem liberdade para expandir negócios, a produtividade é baixa, e Cuba depende de importações até para itens básicos. Exemplo disso ocorreu em 2007, quando Raúl Castro distribuiu terras a agricultores privados para estimular a produção de alimentos. Sem maquinário adequado ou infraestrutura, boa parte da colheita foi desperdiçada. Em 2009, centenas de toneladas de tomate apodreceram por falta de logística. Esse é apenas um dos muitos desafios que impedem o crescimento da economia cubana. Quarto, acesso a alimentos. Garantir comida na mesa é um desafio diário para os cubanos. Produtos como frango, leite em pó,
Óleo e itens de higiene frequentemente desaparecem das prateleiras das lojas estatais. Cada cidadão tem direito a uma cota limitada de alimentos, e se um produto acabar antes da sua vez, só será possível tentar novamente no mês seguinte. As lojas muitas vezes estão abastecidas com apenas um tipo de mercadoria, como salsichas de baixa qualidade. Quem deseja variedade precisa recorrer ao mercado informal, onde os preços são altíssimos. Para aqueles que não têm acesso a moedas estrangeiras, a situação se torna ainda mais difícil, pois os salários em pesos cubanos são insuficientes para cobrir necessidades básicas. 5. Liberdade de expressão. Apesar da imagem de um povo alegre e receptivo, Cuba está entre os países com menor liberdade de imprensa e expressão no mundo. O governo controla os meios de comunicação e a internet, embora mais acessível do que antes, ainda sofre com restrições e preços elevados. Jornalistas independentes, ativistas e cidadãos que criticam o governo frequentemente enfrentam perseguições, prisões arbitrárias ou exílio. Publicar denúncias nas redes sociais ou organizar protestos pode ter consequências severas. 6. Condições de trabalho. O turismo é uma das poucas oportunidades para quem busca uma vida melhor em Cuba. Trabalhar em hotéis e resorts permite o recebimento de gorjetas em moedas fortes, como euros e dólares. No entanto, grande parte da população não tem acesso a essas oportunidades e precisa sobreviver com salários irrisórios pagos em pesos cubanos. Médicos, engenheiros e professores ganham tão pouco que muitos abandonam suas profissões para buscar alternativas. Alguns se tornam taxistas. Outros transformam suas casas em pequenos comércios informais. No entanto, o controle estatal dificulta até mesmo essas atividades, com relatos frequentes de multas e apreensões. 7. Infraestrutura e serviços. O estado da infraestrutura cubana é precário. Ruas esburacadas, prédios em ruínas e sistemas de esgoto deficientes são comuns. Em bairros periféricos, a falta de abastecimento de água pode durar semanas. O transporte público é ineficiente e apagões elétricos são frequentes, afetando comércios e moradores. 8. Saúde e educação. Embora Cuba seja conhecida por seus avanços na saúde e educação, os desafios são grandes. O sistema de saúde gratuito enfrenta escassez de medicamentos e equipamentos. Fora de Havana, a situação é ainda mais difícil e pacientes precisam levar desde lençóis até lâmpadas para os hospitais. Na educação, a alfabetização é quase total, mas o ensino é direcionado pelo governo, limitando debates e ideias independentes. 9. O futuro de Cuba. O futuro da ilha permanece incerto. O embargo do Ciclo Cihuairua ainda é um obstáculo, mas as maiores barreiras para o progresso estão na falta de reformas internas. Enquanto isso, muitos jovens deixam o país em busca de oportunidades melhores. Os que ficam enfrentam um cenário desanimador, com baixos salários, inflação e serviços públicos deficientes. Apesar dos desafios, o povo cubano demonstra resiliência e criatividade, mas sem mudanças significativas, o futuro da ilha continua incerto. Você já conhecia essa realidade de Cuba? Compartilhe sua opinião e envie este conteúdo para quem se interessa por histórias que vão além do turismo tradicional. Obrigado por acompanhar e até a próxima!